Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito das condutas do magistrado ao tomar contato com a petição inicial. Aqui, lembrando, vocês encontram as minhas redes sociais, mas clicando nesse botão, vocês estarão inscritos no meu canal. Pensem no seguinte: a inicial foi elaborada, foi distribuída e ela chegou às mãos do magistrado. E ele tem que tomar uma atitude. E, nesse momento, 4 são as possibilidades de conduta do magistrado. Eu vou tratar aqui com vocês da melhor para a pior. Vamos dar uma olhada, então, no que o juiz pode fazer quando ele recebe a petição inicial. Tá? Então, nós vamos, quando eu coloquei aqui para vocês introdução, é justamente mostrar que nós vamos estabelecer 4 possibilidades, sendo a primeira a melhor e a última a pior. Tá? Então, primeira coisa que pode acontecer é o magistrado deferir a petição inicial. Além disso, segunda possibilidade é determinar que a inicial seja emendada. Terceira possibilidade, indeferir a inicial. Quarta possibilidade, julgar liminarmente improcedente o pedido. Essas são as 4 possibilidades. A primeira delas, melhor, é deferir a inicial. É dizer que a inicial está ok e mandar citar o réu. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Isso significa que a inicial está ok, que ela não tem defeitos e ela produz um efeito, essa determinação, que é a interrupção da prescrição. Se você olhar o artigo 202 do Código Civil, você vai ver que o despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição. Mas, às vezes, a inicial tem algum probleminha. Né? E tendo algum probleminha, então, o que o magistrado vai fazer? Vai determinar que a inicial seja emendada. Ele vai dar 15 dias para isso e vai dizer especificamente qual é o vício que tem que ser sanado, qual é o problema na petição inicial que tem que ser resolvido. Notem que não é o pior dos mundos, porque aí o autor vai resolver este problema, sanar esse vício, o juiz vai dar o ok para a petição inicial e o processo vai prosseguir, tá? Com a citação do réu. A coisa começa a ficar complicada mesmo na terceira possibilidade, que é o indeferimento da inicial. Mas por que ela não é a pior? Porque o indeferimento da inicial, previsto nos artigos 330 e 331, ele é uma sentença sem resolução do mérito. Está lá no artigo 485, inciso 1 do Código de Processo Civil. E isso, segundo o artigo 486 do Código de Processo Civil, permite que a demanda seja novamente ajuizada. Então não é o pior dos mundos. O pior dos mundos é a improcedência liminar. Porque se você olhar o artigo 332 do Código de Processo Civil, você vai ver as hipóteses da improcedência liminar. E ela se enquadra no artigo 487 do Código de Processo Civil, precisamente o 487, inciso 1. E aí nós temos a coisa julgada material, quando transitar em julgado. E essa questão não poderá mais ser discutida em juízo. Esse é o problema da improcedência liminar. Vai fazer coisa julgada material. Mas vejamos agora, então, já vimos o melhor dos mundos, o juiz
defere a inicial. Já vimos um pouquinho pior a emenda da inicial. E agora a coisa começou a ficar perigosa. O indeferimento da inicial. O conceito e a natureza jurídica nós já vimos. Então, o conceito aqui de indeferimento da inicial e a natureza jurídica, podemos falar tudo no mesmo aspecto, nós temos aí uma sentença que vai extinguir o processo, mas ela é sem resolução de mérito. Por ser sem resolução de mérito, ela permite que a ação seja novamente ajuizada. Então, aqui não é tão grave. O único prejuízo vai ser o pagamento das custas processuais se não tiver ocorrido a prescrição, né? Porque se no ínterim, entre esse primeiro processo, que foi extinto sem resolução, e o novo ajuizamento, se nesse espaço de tempo tiver ocorrido a prescrição, aí tem um problemão. Aí tem um problemão. Porque se foi indeferida a inicial, não foi determinada a citação, não foi interrompida a prescrição. E aí está o problema. Mas dificilmente isso acontece na prática. Dificilmente alguém deixa para ajuizar a ação ali às margens da ocorrência da prescrição. Tá? Vejamos então as hipóteses desse evento. Quando que vai acontecer o indeferimento da inicial? E aí eu te te convido a abrir o seu código no artigo 330, Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses. Então, o inciso 1 fala da inépcia da inicial. Tá? Só que inépcia está explicada no parágrafo 1º do próprio artigo 330. Então, obviamente, uma inicial sem pedido ou sem causa de pedir nem pode ser considerada uma inicial, né, porque o pedido é a demanda, ela é completamente sem sentido. Uma petição inicial com pedido indeterminado também não é possível. Lembrem-se, você tem lá no artigo 324 algumas hipóteses em que o pedido pode ser genérico, pode ser indeterminado. Muito cuidado. Então, naquelas hipóteses, o pedido será genérico e não haverá problema. Você também não pode fazer uma inicial sem congruência. O que é congruência? É uma relação entre a causa de pedir e o pedido. Ok? Então, imagina a seguinte situação. Você descreveu coação nos fatos. Sua causa de pedir. Você descreve coação. E no pedido você coloca que o réu seja condenado a cumprir o contrato. Não faz sentido. Porque se você está descrevendo coação, qual será o seu pedido óbvio? A anulação do negócio jurídico. Tá? Por esse motivo, então, tem que ter congruência, tem que ter correlação entre a causa de pedir e o pedido. Se não houver, a inicial é inepta. Continuando aí, pedidos incompatíveis. Eu não posso pedir a anulação de um contrato e o cumprimento do contrato. São incompatíveis. Mas lembrem-se, lá naquele vídeo que trata da petição inicial e da elaboração do pedido, nós vimos as 3 modalidades de cumulação: simples, subsidiária e alternativa. E vimos que os requisitos que estão lá no parágrafo 1º do artigo 327 do CPC, no parágrafo 1º não, nos incisos do caput do 327 do CPC, um dos requisitos é a compatibilidade. E aí o parágrafo sim vai dizer: o requisito do inciso 1 só se aplica para acumulação simples. Não se aplica para as cumulações de que trata o artigo 326. Por isso eu coloquei aqui para vocês. Indeferimento da inicial por inépcia, inépcia por pedidos incompatíveis, somente vai acontecer na acumulação simples, que é a do caput do 327.
Porque nas modalidades de cumulação do 326, cumulação subsidiária e alternativa, os pedidos podem ser incompatíveis, que não há problema, não haverá indeferimento da inicial. Porque a compatibilidade de pedidos só é requisito para acumulação simples. Então, se houver cumulação simples de pedidos incompatíveis, a inicial é inepta e será indeferida. Se houver cumulação de pedidos incompatíveis, em se tratando de cumulação subsidiária ou alternativa, não tem problema, a inicial está ok e o processo poderá prosseguir. Então, essas são as hipóteses de inépcia da inicial, que estão no inciso 1 do 330. Vejamos agora as outras hipóteses de indeferimento da inicial nos demais incisos do 330. Dois deles que se confundem com as próprias condições da ação, né? As condições da ação são legitimidade e interesse. Faltando legitimidade, faltando interesse, a inicial será indeferida. Ou seja, nesses dois casos, estamos falando de carência da ação. Ok? Carência da ação. Também, se faltar o endereço do advogado. O endereço do advogado é requisito, tem que estar no processo. Tá? Se o advogado fez, né? Isso está lá no vídeo também de petição inicial. Se o advogado está advogando para o cliente, o endereço dele já está na procuração, então não tem problema. Agora, se ele está advogando em causa própria, ele precisa indicar na inicial o endereço dele, profissional, para receber intimações. Porque não tem procuração, então não vai estar em outro lugar o endereço do advogado. De qualquer forma, a ausência de endereço do advogado é causa de indeferimento da inicial. Ok? Continuando aí. Se não houver, em ações revisionais, isso está nos parágrafos do artigo 330, a discriminação do valor devido. O que significa dizer? Se você vai para um processo para discutir contrato, para discutir valor de dívida, ação de revisão contratual, não tem problema nenhum, você pode fazer isso. Tá? Agora, não dá mais para você fazer uma coisa que acontecia muito quando o Código de Defesa do Consumidor foi publicado. As pessoas entravam com ação revisional, ficavam 5, 7 anos sem pagar um contrato, ao argumento de que o contrato estava sub júdice. E elas não indicavam quanto elas queriam controverter e quanto elas entendiam que deviam. O novo código trouxe mais boa-fé para o sistema. Você quer discutir um contrato? Você quer entrar com ação revisional? Pode entrar, não tem problema. Mas diga quanto você deve. Porque isso que você deve, você vai continuar pagando, sob pena de poder ser processado lá pela parte contrária. Tanto é que isso está muito ligado ao que o Código de Processo Civil fala lá na execução. Quando a gente estuda, tem aqui no vídeo um canal que trata dos requisitos para entrar com a execução, a gente fala lá do título executivo, e tem um dispositivo no Código que fala a discussão da dívida não impede a execução. E aqui é isso. Você quer discutir o valor do contrato? Não tem problema nenhum, mas diga quanto você acha que deve, porque o exequente tem o direito de, mesmo você discutindo o contrato aqui, o exequente tem o direito de prosseguir com a execução, de entrar com a execução se ele não tiver feito ainda. Ok? Então, se você, ao fazer uma inicial, não indicar qual é o valor que você entende que deve, sua inicial está inepta e o processo será extinto sem resolução do mérito. Ok? Essas são, portanto, as hipóteses de indeferimento da inicial. Vejamos agora, então, o procedimento disso. Então, primeira coisa, o juiz indeferiu a inicial. O que é isso? Uma sentença. Da sentença cabe apelação. Então, quais são as possibilidades do autor? Apelar ou não apelar. Se ele não apela, acabou o processo. Acabou o processo. Ele se contentou com a sentença. Aí o réu será intimado e falou, olha, teve um processo contra você aqui
O juiz indeferiu o inicial e o autor não apelou, tá? Só estou te avisando para você saber o que aconteceu. Ponto. Mas não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, o autor discorda disso e apela. E aí, o autor tendo apelado, o que acontece? Se o autor apelou, o processo vai para a mão do juiz, que ele pode voltar atrás. Ele pode exercer o juízo de retratação. Mas, puxa, errei mesmo, vou voltar atrás. Se o juiz se retrata, se o juiz volta atrás, o processo corre normalmente. O réu será citado para o processo normal, para o processo andar, provavelmente para a audiência do artigo 334. Por quê? Porque a sentença foi desfeita. Mas, se o juiz não se retrata, o juiz fala, não, mantenho a sentença. Li a apelação, concordo, até acho legal, mas vou manter a sentença. Então, o réu será citado para contestar? Não. Ele será citado para apresentar contrarrazões. As contrarrazões são a defesa no recurso. Porque o juiz sentenciou o processo na vara. O autor apelou. O recurso vai para o tribunal. Então, o réu, que nem foi citado ainda, ele vai ser citado para se defender da petição inicial? Não, para responder ao recurso. E aí o processo vai para o tribunal. E o tribunal pode manter a sentença. O processo está extinto mesmo. Ou reformar a sentença. Se o tribunal reformar, o processo volta para a vara. E aí o réu vai ser intimado. Lembra, ele já foi citado. O réu vai ser intimado para o prosseguimento do processo. Ele vai ser intimado quando o processo voltar para a vara. Tá? O que tem de diferente aqui é uma apelação com juízo de retratação, porque em regra a apelação não tem. Tá? Pois bem, essas são as hipóteses e o procedimento da extinção do processo sem resolução do mérito em decorrência do indeferimento da inicial. Mas eu disse para vocês, vou voltar aqui para você analisar. Olha lá. Nós estávamos aqui, indeferimento da inicial. Agora nós vamos do pior do mundo, que é a improcedência liminar. Tá? E o que esse evento tem de complicado, de perigoso? É o fato de que, se transitar em julgado desse negócio, faz coisa julgada material. O autor não vai poder mais entrar com a ação. Tá? Então vejamos agora a improcedência liminar. Como eu já disse a vocês, isso é uma sentença com resolução de mérito. Portanto, quando ela transitar em julgado, ela faz coisa julgada material. Ela faz coisa julgada material. Então, o autor vai tentar apelar de qualquer jeito. Porque quando transitar em julgado esse negócio, não tem mais discussão. Está encerrada a discussão. E o autor perdeu, porque foi improcedente o pedido. Tá? Vamos analisar então as hipóteses em que isso acontece. Para a gente começar, eu tenho que ter aí uma causa que dispensa a fase instrutória. O que é uma causa que dispensa a fase instrutória? É uma demanda, é um processo, é um litígio em que todas as provas já estão nos autos. Obviamente, quais são as provas que você consegue trazer para os autos com a petição inicial? Provas documentais. Tá? Então, aqui é a primeira coisa que nós temos que ter. Todas as provas já estão nos autos, isso é possível em prova documental. Se tem necessidade de produzir prova oral, testemunha, depoimento pessoal, a gente já não pode aplicar a improcedência liminar. Mas se for uma causa em que todas as provas já estão nos autos, se o pedido do autor contrariar o ordenamento jurídico, aí então é possível a improcedência liminar.
E aí você fala assim, nossa, Antônio, mas eu estou lendo aqui no artigo 332, ele não fala contrariar o ordenamento jurídico. Ele fala contrariar as súmulas, o entendimento dos tribunais. Vejam, o entendimento dos tribunais a respeito do texto legal é o que nos dá a norma jurídica. É que eu sempre falo, em sala de aula, texto de lei e norma jurídica não são a mesma coisa. Texto de lei é uma coisa, norma jurídica é outra coisa. Então pensa numa caldeira com água fervendo. E aí pensa que nessa caldeira, né, sobre essa caldeira, tem um filtro. E aí a água ferve, a fumaça, o vapor passa pelo filtro e alguma coisa sai aqui por cima do filtro. O que sai por cima do filtro é a norma jurídica. Essa água fervendo é o texto da lei. O texto da lei está aqui embaixo. O filtro na chaminé é a jurisprudência, é o entendimento dos tribunais. Então, o que é a norma jurídica que está aqui em cima, que é o que regula a nossa vida? Você não estudou lá? O direito é o conjunto de regras gerais e positivas que regulam a vida social. A norma jurídica regula a nossa vida. É o que está aqui em cima. O texto está fervendo. Passa pelo filtro da jurisprudência e se transforma em norma jurídica. Tá? É por isso que o 332 ele fala pedido que contrarie súmula do STJ ou do STF. Acordam em recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo. Entendimento em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Súmula de tribunal estadual sobre direito local, leia-se lei municipal ou estadual. Tá? E decadência e prescrição. Decadência e prescrição é algo completamente diferente. Pode ver que ela está no parágrafo 1º, não está nos incisos. Nos outros lados nós temos incisos do artigo 332. Ok? Não se preocupem nesse momento em saber o que é incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial extraordinário repetitivo. Isso é para um outro momento, é para o estudo dos recursos. Tem vídeo aqui no canal tratando disso, mas nem é preciso estudar isso agora. O importante é, se o pedido que o autor colocou na petição inicial contraria o entendimento fixado por esses tribunais em súmula, em julgamento repetitivo, significa que este pedido contraria o ordenamento jurídico. Se contraria o ordenamento jurídico, o autor vai perder, agora ou depois. Então é melhor o juiz já extinguir com resolução do mérito. Tá? Bem vistas as coisas, esses incisos do 332 tratam de impossibilidade jurídica do pedido. Né? Quem gosta mesmo de estudar as condições da ação, dá uma estudada nas condições da ação de acordo com o Código Velho e de acordo com o Código Novo, você vai entender isso. Tá? Mas aí é para um outro momento, é um outro pensamento, é um outro tipo de estudo. Agora, vamos só entender quando que o juiz vai julgar liminarmente improcedente. Nessas hipóteses do artigo 332. Pedido contrariando entendimento dos tribunais ou pedido caduco ou prescrito. Importante, por isso eu coloquei até em cor diferente. Súmula de Tribunal de Justiça, Tribunal Estadual, só pode levar à improcedência liminar se essa súmula for a respeito de legislação municipal ou estadual. Porque a última palavra em termos de lei federal é dada pelo STJ. Então, jamais uma súmula de Tribunal de Justiça permitiria a extinção nessa hipótese. E aí o resto é o procedimento, que é igualzinho ao procedimento do indeferimento da inicial. É sentença, né? A improcedência liminar é sentença. Se é sentença, cabe a apelação. Se houve a apelação,
Se o juiz se retratar, o réu é citado para o processo. Se o juiz não se retratar, o juiz é citado para contra-razões. O réu é citado para contra-razões. Se o autor não apelou, o réu será apenas intimado, não é citado, é intimado. Tá? E por quê? Qual a diferença de citado e intimado? Se o autor não apelou, ele só é avisado. Olha, teve o processo. Ponto. Intimação, é mais leve. Se o autor apelou, aí ele vai ser citado, porque aí ele vai estar formalmente vinculado a um processo que está tramitando. E ele vai poder apresentar as contra-razões para o processo ir até o tribunal e o tribunal ou manter a sentença, o processo acabou, ou o tribunal reformar a sentença. Reformando a sentença, o tribunal desfez a sentença. Aí o processo volta para a vara e quando o processo chegar até a vara, o réu vai ser intimado para o prosseguimento do processo. As regrinhas de como acontece, não estou falando dos motivos. Os motivos do indeferimento da inicial são uns, os motivos da improcedência liminar são outros. Mas o procedimento é rigorosamente igual. Comparem o artigo 331 com os parágrafos do 332. Vocês vão ver que esses mecanismos são rigorosamente iguais. Ok? E essas são as condutas que o magistrado pode ter ao receber a inicial. Deferir a inicial, mandar citar o réu. Mandar emendar a inicial. Indeferir a inicial, extinguir sem resolução do mérito, ou julgar liminarmente improcedente o pedido, e aí nós teremos a extinção com resolução do mérito. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.